Galera, mais um vídeo da série Isso Cai no Concurso. E o que cai no concurso? Gasometria, né? E antes de falar de gasometria, a gente tem que falar de um personagem importantíssimo, que é o íon H+, né? O íon H+, é um íon que continuamente ele está sendo produzido no corpo e sendo expelido no corpo, né? Sendo secretado, sendo expulso do corpo. Para que a quantidade de H+ não fique nem alterada para cima e nem para baixo, né? Eu não posso ter muito H+ e nem pouco H+, né? Quando eu tenho um excesso de H+, é porque eu tenho um meio mais ácido, né? Então eu tenho uma acidose no meio interno. E essa alteração do meio promove a alteração do funcionamento de diversas enzimas e proteínas e reações químicas importantíssimas, tá? Quando eu tenho, ao contrário, uma diminuição na quantidade de H+, eu tenho um meio mais básico, né? E o meio mais básico, um meio com uma alcalose. Tá certo? Então, quando eu tenho muito H+, eu tenho um meio mais ácido, uma acidose, e quando eu tenho pouco H+, eu tenho um meio mais básico, eu tenho uma alcalose. Mas a pergunta é o seguinte: por que que o meio mais ácido ele tem H+ em excesso e o meio básico tem H- em quantidade, né? Isso acontece porque o ácido ele gosta de doar H+, enquanto que a base, né, ela gosta de receber H+. Então, por isso que a gente diz que quando o meio está cheio de H+, é porque o meio está cheio de substâncias, compostos que gostam de doar H+. Então, por isso, o meio mais ácido. E quando a gente diz que o meio está com pouco H+, é porque a gente tem um meio rico em compostos que gostam de receber esse H+, e com isso diminuir a quantidade de H+ nesse meio. O meio torna-se mais básico, a gente está diante de uma alcalose. Para mostrar essa quantidade de H+, utiliza-se uma expressão logarítmica que é o pH, né? O pH então expressa a quantidade de H+. Se eu tenho muito H+, eu tenho uma diminuição no pH. Então eu tenho um meio ácido. Mais uma vez. Se eu tenho um pouco H+, eu tenho um pH mais aumentado. Então eu tenho um meio básico. Então, o pH, em relação à quantidade de H+, ele é inversamente proporcional. Se eu tenho muito H+, eu tenho um pH baixo. Se eu tenho pouco H+, eu tenho um pH alto. Tá? E aí funciona do mesmo jeito. Eu tenho um meio com uma acidose e eu tenho um meio com uma alcalose. Tá? Outro termo também, outra variável também importante é a pressão arterial de CO2. Né? A pressão arterial de CO2 diz quanto de CO2 existe no sangue arterial. Essa quantidade de CO2 no sangue arterial, que altera a PaCO2, ele altera também o meio. E como que ele altera esse meio? Ele altera da seguinte maneira: quando ele está aumentado, o PaCO2, a pressão de gás carbônico está aumentada, significa que eu tenho muito CO2. Como o CO2 ele é transportado por um composto ácido, que é o ácido carbônico, então quando eu tenho muito CO2, eu tenho uma PaCO2 aumentada, eu tenho muito H+, né? Se eu tenho muito H+, o que eu faço com o meu pH? Diminuo o meu pH. Então, quando eu tenho uma PaCO2 aumentada, eu tenho uma acidose. E o contrário vale
para a quantidade de CO2 diminuída. Quando eu tenho uma quantidade de CO2 diminuída, eu tenho menos H, menos ácido, né? Mais um meio mais básico. Então eu tenho uma diminuição na minha quantidade de H+, e a relação que a gente falou anteriormente é inversamente proporcional do H+ com pH, então eu tenho um aumento no pH. Então nessa situação aqui, em que eu tenho uma diminuição na PaCO2, eu tenho uma alcalose. Tá? Então, o PaCO2 em relação ao pH, eles são inversamente proporcionais. Quando um está aumentado, o outro está diminuído. E quando um está diminuído, o outro está aumentado. Um outro termo também extremamente importante é o bicarbonato. O bicarbonato também altera o pH. Ele altera em que sentido? Quando eu tenho muito bicarbonato, quando há um aumento na quantidade do bicarbonato, há uma diminuição na quantidade de H+, porque o meu meio está mais básico. Se há uma diminuição no meu H+, o que acontece com o meu pH? Ao contrário, então eu tenho um aumento no meu pH. Então a relação do bicarbonato com o pH, ele é proporcional. Olha só, por quê? Porque se eu tenho uma diminuição no meu bicarbonato, eu tenho um meio mais ácido, eu tenho um aumento no meu H+. Se eu tenho um aumento no meu H+, e a relação com o pH ela é inversamente proporcional, eu tenho uma diminuição no meu pH. Tá certo? Então, se eu tenho uma diminuição no meu bicarbonato, eu tenho uma diminuição no meu pH. Se eu tenho um aumento no meu bicarbonato, eu tenho um aumento no meu pH. Certo? Então, eles são proporcionais. O bicarbonato e o meu pH. Lembrando que quando eu aumento o meu bicarbonato, eu aumento o meu pH. Então, se eu tenho muito bicarbonato, eu tenho um meio mais básico, eu tenho uma alcalose. E quando eu diminuo o meu bicarbonato, eu diminuo o meu pH, então eu tenho uma acidose. Beleza? Então, basicamente é isso que a gente vai visualizar na interpretação de uma gasometria arterial. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou avaliar na minha gasometria arterial a primeira coisa é o pH. Tá? Se o pH ele estiver entre 35 e 45, ele é dito um pH normal. Tá? Então ele está normal. Se eu tiver uma diminuição no meu pH, o pH abaixo de 35, eu tenho uma acidose. E se eu tiver um aumento no meu pH acima de 45, eu tenho uma alcalose. Então, a primeira coisa que eu vou observar na gasometria é o pH. A segunda coisa, né, é a minha pressão arterial de CO2. Tá? E para essa pressão arterial de CO2, eu tenho que saber os valores, né? E os valores eles são iguais ao do pH, entre 35 e 45 milímetros de mercúrio, como eu estou falando de pressão. Tá? Só que a relação aqui é inversa. Lembra? A relação com o PaCO2 e o pH é inversa. Se eu tenho um aumento da PaCO2, eu tenho uma diminuição no pH, e eu tenho uma diminuição no pH, eu tenho uma acidose. Se eu tenho uma diminuição na minha pressão arterial de CO2, eu tenho um aumento no meu pH, então eu estou diante de uma alcalose. Tá? Mais uma vez, um aumento na PaCO2 leva a uma acidose, uma diminuição na PaCO2 leva a uma alcalose. Depois o que eu vou ver é o meu outro personagemzinho aqui, que é o HCO3, que é o bicarbonato.
O bicarbonato, o valor dele é em torno de 22 a 26 miliequivalentes por litro, tá? Se eu tiver um aumento no meu HCO3, no meu bicarbonato, o que acontece com o pH? Como esse pH ele tem uma relação diretamente proporcional com o meu bicarbonato, eu vou ter um aumento no pH. O contrário, se eu tiver uma diminuição no meu HCO3, eu vou ter uma diminuição também no meu pH. Então, um aumento no HCO3 leva a uma alcalose. E uma diminuição no meu HCO3, no meu bicarbonato, leva a uma acidose. Tá certo? Então, é assim que a gente vai proceder na hora de avaliar uma gasometria arterial. E aí eu vou dar alguns exemplos, tá? O primeiro exemplo, eu tenho um pH de 7,30. Para a gente ganhar tempo, eu vou colocar só os valores, tá? Uma PaCO2 sem as unidades de 69, para a gente poder fazer mais exercícios a respeito da gasometria, né? E um bicarbonato de 28, beleza? Então eu tenho um pH igual a 7,30, PaCO2 de 69 e um HCO3 de 28. O que eu tenho aqui então? Primeira coisa que eu vou ver é o meu pH. Um pH de 7,30. Como ele varia entre 7,35 e 7,45, então eu estou diante de uma acidose. Não tem o que você mexer, é uma acidose. Tá certo? Essa acidose, ela é uma diminuição no meu pH, tá certo? Uma diminuição no meu pH. Se eu tenho uma diminuição no meu pH, para que essa diminuição no pH seja causada pelo PaCO2, eu teria que ter um aumento no meu PaCO2, porque eles têm uma relação inversa de um com o outro. Com o meu HCO3 ele tem uma relação direta, então eu tenho que ter uma diminuição no meu pH para que esse pH diminuído seja causado pelo HCO3. Agora, outra coisa importantíssima aqui. Quando o meu PaCO2 é o causador da alteração no pH, seja para mais ou para menos, a causa ela é respiratória. E quando eu tenho um HCO3 que altera o pH, eu estou diante de uma causa metabólica. Tá? Então, nesse nosso primeiro exemplo aqui, ó, a gente chegou à conclusão que é uma acidose, agora eu tenho que ver se é uma acidose metabólica ou respiratória. Se ela for respiratória, ela é causada pelo PaCO2, se ela for metabólica, pelo HCO3. O que acontece aqui? Ó? O pH está diminuído, né? O PaCO2 aqui, ó, ele teria que estar em torno de 35 até 45. Então ele está aumentado. Ele realmente está aumentado, né? E o meu HCO3 deveria estar em torno de 22 a 26. E ele está aumentado. Um aumento no HCO3 não leva a uma diminuição no pH. Agora, um aumento na pressão arterial de CO2 leva a uma diminuição no pH. Então, essa acidose é de causa respiratória. Tá certo? Então, é assim que a gente avalia. Vamos para um outro exemplo. Eu tenho um pH de 7,60. Eu tenho uma PaCO2 de 33. Eu tenho um HCO3 bicarbonato de 40.
Aqui 33 não, 35, tá? Desculpa. 35. Então esse é um outro exemplo. E, primeiro, eu vou ter que olhar o meu pH. O pH 7,60 está acima do 7,35, então eu estou diante de uma alcalose. Tá? Então, se eu estou diante de uma alcalose, ela é de causa respiratória ou metabólica. Então, eu tenho um aumento no meu pH aqui, ó. Tá? Tem um aumento no meu pH. O que acontece com a minha PaCO2 aqui? Ela está normal. Ela está normal. Só que o meu HCO3 ele está aumentado. E olha só, como eles são, o bicarbonato e o pH são proporcionais, quando um aumenta, o outro aumenta, significa que essa alcalose, que é um pH mais elevado, ela ocorreu por um aumento no HCO3. Quando eu tenho um aumento, a causa da alcalose no HCO3, eu tenho uma alcalose, então, metabólica. Tá certo? Então, é dessa forma que eu tenho que avaliar. Primeiro o pH, depois o PaCO2 e o HCO3. E lembrando que o pH com o PaCO2, eles são inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui. E o pH com HCO3, eles são proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui. Tá? Então é isso. A gente consegue resolver todas as questões a respeito de gasometria com esse raciocínio. Tá certo? Vamos lá em mais um exemplo. Esse exemplo agora é o seguinte, ó, eu tenho um pH de 7,20, eu tenho uma PaCO2 de 69, eu tenho um HCO3 de 19. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma acidose. Né? Porque o pH tem que variar em 7,35 a 7,45. Então, ele está diminuído. Então, o meu pH diminuiu. Tá? O que aconteceu com a minha PaCO2? Ela teria que estar entre 35 e 45. O que ela está? Ela está em 69, ela está bem alta. Então ela aumentou. Quando eu tenho um aumento na PaCO2, eu tenho o que com o pH? Como eles são inversamente proporcionais, eu tenho uma diminuição. Opa, então essa diminuição no pH é de causa respiratória. Vamos olhar o HCO3. O HCO3 teria que variar entre 22 e 26. O que acontece? Ele está diminuído. Quando eu tenho uma diminuição no meu HCO3, no bicarbonato, o que acontece com o pH? Como eles são proporcionais, ele diminui o pH também. Né? Então, olha só, aqui ele está diminuído e o pH também está diminuído. Opa! Então, quem está diminuindo isso é o HCO3. Então, essa acidose é de causa metabólica. Espera aí, então ela é de causa respiratória e de causa metabólica. Ela é de causa mista. Então, eu estou diante de uma acidose mista. Tá? Por quê? Porque ambos, tanto a parte respiratória com PaCO2 quanto a parte metabólica com bicarbonato, alteraram o pH para menos, levaram o pH para uma acidose. Então, se os dois estão causando, eu não sei quem está causando mais, eu falo que é uma acidose mista. Tá certo? Continuando então. Mais um exemplo aqui, ó. Eu tenho um pH de 7,40. Eu tenho uma PaCO2 de 50 e eu tenho um HCO3 de 29. Primeiro que eu tenho que olhar é o meu pH.
o meu pH ele tem que estar entre 7,35 e 7,45. Olha o que aconteceu aqui. Ele está normal. Então essa gasometria é normal. Não, não é normal. A gente tem que olhar os outros parâmetros. PaCO2 e bicarbonato. O que aconteceu aqui? O PaCO2 teria que estar entre 35 e 45. Ele está aumentado. Uma PaCO2 ela leva a uma acidose. Uma PaCO2 aumentada diminui o pH, leva a uma acidose de causa respiratória. O HCO3 é 29, ele teria que estar entre 22 e 26, ele está 29, então ele está aumentado. Um HCO3 aumentado, ele leva um aumento do pH, ele leva a uma alcalose metabólica, tá? Então aqui eu tenho uma acidose respiratória e uma alcalose metabólica. Só com pH normal. Então a gasometria não está normal. Ela está o que a gente chama de o pH está compensado. Por quê? Porque ele está no valor de normalidade. O organismo fez lá as suas manobras para tentar manter, para voltar com que o pH ficasse dentro dos padrões de normalidade entre 7,35 e 7,40 e ele conseguiu. Então ele está compensado. Só que aí a gente tem que dizer se é uma acidose respiratória compensada ou uma alcalose metabólica compensada. O que eu vou fazer aqui para ver isso? Quanto variou da normalidade o PaCO2? Ele andou 5 casas. E o HCO3, ele andou 3 casas. Por quê? Era 29, teria que ser 26, 3 casas. Aqui é 50, teria que ser 45, no mínimo, né? Ele andou 5 casas. Então, alterou mais a relação com PaCO2. Então, o que eu tenho aqui é uma acidose respiratória compensada. Compensada por quem? Compensada por uma alcalose metabólica. Tá? Então a gente viu 3 exemplos de uma acidose respiratória, de uma alcalose metabólica, de uma acidose mista e de uma acidose respiratória compensada. Tá? Então aqui, aproveitando esse exemplo aqui, ó, se aqui fosse, ao invés de 29, fosse 36, quantas casinhas ele andou aqui em comparação com o padrão de normalidade? 10 casinhas. Então, nesse caso aqui, o pH compensado seria uma alcalose metabólica compensada. Compensada por uma acidose respiratória. Isso não precisa colocar, porque isso está implícito aí. Tá certo? Então, dessa forma, a gente já falou dos tipos principais aí, né, de acidose respiratória, alcalose metabólica, acidose mista, alguns exemplos aí. Tá certo? Então, dando continuidade, para provar que isso cai realmente, ó, uma questão aí de gasometria. E ele está querendo só os padrões, os parâmetros de normalidade. Então a gente tem que decorar isso, né? pH 7,35 a 7,45. PaCO2 35, é igualzinho o outro lá, o finalzinho aqui do pH, ó, 35 a 45. Bicarbonato 22 a 26. E aqui ele dá ele fala um outro parâmetro, que é a PaO2. Tá? A PaO2, a gente também tem que saber esse parâmetro também, que é de 80 a 100, tá? milímetros de mercúrio. Então, o que ele pede aí? Quais parâmetros de normalidade da gasometria para um homem, para um jovem saudável? Né? Então a gente procura aqui, ó. E o único que está um pouquinho mais próximo é a letra C.
Por que um pouquinho mais próximo? Porque ele coloca aqui 2 pontos a mais, 35 a 47. Isso pode variar, às vezes, com a bibliografia. Não, que eu sempre falo, não briga com a questão. Responde a questão que está mais próximo, que está mais certo, tá? E as outras estão bem mais erradas, ó, 15 a 27, 25 a 37, 45 a 57, 55 a 67. Então a resposta certa mesmo é a letra C. Tá? Variou 2 pontos para mais aí, não é tão significativo. A PaO2 está dentro do padrão, né, entre 80 e 100, e o pH está dentro do padrão, entre 7,35 e 7,45. Tá? Então a primeira questão é a letra C. Isso é uma questão de 2007. Tá? O próximo ele já vai querer saber, ele dá os valores e quer saber se é uma acidose, né, uma alcalose, etc. Então a gente vai fazer o quê? Primeira coisa, coloca os parâmetros de normalidade do lado aqui, ó, 7,35 a 7,45. Não tenha pressa para fazer esse tipo de questão, porque não dá para errar, não pode errar, tá? A partir de agora não dá para errar mais. Aqui 35 a 45, o bicarbonato entre 22 e 26, tá? Então aqui, ó, o pH dele aqui, ó, deu 7,32. Ele está abaixo, então ele está, o que a gente já sabe que ele é uma acidose. Agora eu tenho que saber se essa acidose é respiratória ou metabólica, tá? E já vai pensando antes, se ela for respiratória, a PaCO2 tem que estar aumentado ou diminuído? Ó, o pH diminuiu. O que tem que acontecer com a PaCO2? Ela tem que aumentar para ser de causa respiratória. Qual que é o valor da PaCO2 ali? 50. 50 está o quê? Aumentado, porque tem que estar entre 35 e 45, então está aumentado. Então, opa, pode ser de causa respiratória mesmo. Mas não afoba, continua. Bicarbonato dele está quanto? 33. Bicarbonato 33 está o quê? Está acima. Quando você tem um bicarbonato alto, o que você faz com o pH? Também deixa ele alto, porque eles são proporcionais. Se um está alto, o outro também está alto. No caso aqui ele está baixo, então esse valor de 33 não está causando a diminuição no pH. Então não é ele que está causando isso, ele está tentando compensar isso, essa acidose respiratória com uma alcalose metabólica. Está tentando compensar para trazer o pH para o valor de normalidade. Então a resposta certa é a acidose respiratória, letra B. Tá? Essa questão é a questão da EBSER, de 2014, um pouquinho mais recente. Tá certo? Questãozinha fácil também. A próxima questão, a mesma coisa, só que ele vai pedir aqui, ó, hipoxemia e hiperoxemia, que é onde você vê isso, pelo PaO2, 80 a 100. Se eu estou abaixo de 80, eu tenho uma hipoxemia, né? Se eu estou acima de 100, eu tenho uma hiperoxemia. Tá? Isso que ele quer saber, além da acidose ou respiratória. Tá certo? Vamos lá, o pH dele, primeira coisa, pH 7,29. 7,29 é o que? Um pH baixo, né? Baixou o pH, tem que estar entre 7,35 e 7,45. Se é um pH baixo, eu estou diante de uma acidose. Agora eu quero saber se essa acidose é de causa respiratória ou metabólica. Tá? Então, se ela for de causa respiratória, o PaCO2 tem que estar o quê? Aumentado. Qual o valor do PaCO2? 35. O que está acontecendo com o PaCO2? Ele está normal, então ele não é aumentado. Então não é uma acidose de causa respiratória, mas vamos confirmar. O HCO3. O HCO3, para diminuir o pH, ele tem que estar o quê? Diminuído também, né? Porque ele é proporcional ao pH. Se um diminui, o outro diminui. Ele tem que estar em torno de 22 a 26. Ele está 18. O que aconteceu com ele? Ele está abaixo. Então, realmente, a diminuição no HCO3 é que levou uma diminuição no pH. Tá? Se é o HCO3 que causou, eu estou diante de uma causa metabólica.
Então, o que, que eu tenho aqui de resposta? Uma acidose metabólica com... Qual que é a PA dele? Ó? 250, muito alto. Uma hiperoxemia. Tá? Então, a acidose metabólica descompensada, porque o pH está em 7,29 e uma hiperóxia, a resposta certa, letra B. Essa questão é de 2015, me parece que de 2015. Tá certo? Então é isso, né? Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas em relação à gasometria. A gente tem vários vídeos aí no YouTube também, muito bons sobre o assunto. Se você gostou do meu vídeo, dá um joinha aí, compartilha ele nas suas redes sociais. Vai lá no @paulobrito.fisio, que é o meu Instagram, me segue lá. Lá você tem maiores informações sobre o curso preparatório online para concurso em fisioterapia. Tá? A gente está com uma turma aberta, duração de 6 meses, e abrange todo o conteúdo da fisioterapia, menos saúde pública e ética, né? Mas se você quiser maiores informações, siga lá, tá joia? Qualquer dúvida também, coloque aí no comentário que eu estou aqui para tentar responder para vocês, beleza? Até a próxima então, galera.